Boa tarde, meus queridos, estamos de volta agora para mais uma aula de História. Concluir a Era Vargas. Concluir a Era Vargas. Concluir entre aspas, né? Concluir esse bimestre, porque a gente ainda vai falar um pouquinho de Vargas no terceiro bimestre, mas bem muito rápido, no seu último período, governo populista ou eleito democraticamente. Mas hoje nós vamos voltar a tratar a Era Vargas, Estado Novo. Lembra dos 3 períodos de Vargas no poder? Primeiro, governo provisório. Segundo, governo constitucionalista ou constitucional. Terceiro, Estado Novo. E o quarto e último, eleito democraticamente. Ok? No seu livro, página 432, você vai achar o Estado Novo de 1937 a 1945. Ok? Mas antes de começar, vamos orar e pedir uma bênção a Deus sobre nossa aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Pai, pelo alimento, pela saúde, por tudo que Tu tem nos concedido. Queremos te pedir em especial, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa aula, para que possa ser uma aula abençoada, uma aula, ó Deus, onde possamos compreender ou completar a compreensão do que nós estamos estudando. É o que te pedimos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Aula anterior eu coloquei aqui. Nosso assunto de hoje é Estado Novo, a Era Vargas. Mas aí eu coloquei aqui aula anterior. Por quê? Para que a gente possa relembrar como tudo começou. Lembrando, antes da Era Vargas nós vivíamos na República Oligárquica. O governo de Washington Luiz deveria apoiar os mineiros. Apoiou? Não. O Washington Luiz apoiou outro paulista. Uma junta militar se juntou, tirou Washington Luiz do poder, não permitiu que Júlio Prestes tomasse posse e entregou o poder provisoriamente a Getúlio Vargas. Lembram disso, né? Aí começa o governo provisório. Quando ele tomou o governo provisório, ele tomou uma série de medidas centralizadoras. Tirou os governadores de estados, colocou pessoas de sua confiança, acabou com a Constituição. Quem mandava era diretamente ele. Só que os paulistas não estavam nem um pouco agradados com isso. A partir daí, houve uma grande revolução, conhecida como a Revolução Constitucional ou Revolução Constitucionalista. E essa revolução tinha como objetivo tirar Getúlio Vargas do poder e fazer uma nova Constituição. Claro, né, os paulistas eles queriam um maior apoio, eles queriam voltar ao poder. Mas Getúlio Vargas acabou que nesse combate ganhou. Contudo, os paulistas eles se consideraram vitoriosos no campo político, porque apesar de Getúlio Vargas ter ganho no campo de batalha, mas Getúlio Vargas fez uma nova Constituição. E nessa Constituição dizia-se que o presidente ia ficar 4 ou 5 anos no poder. Deixa eu só confirmar aqui, 4 anos no poder. Essa Constituição dizia que o presidente só poderia ficar mais 4 anos no poder. E os deputados mantiveram Getúlio Vargas no poder. Então ele passou de governo provisório para governo constitucionalista. Governo constitucionalista logo depois da Revolução Constitucionalista, onde foi feita uma nova Constituição e os deputados mantiveram Getúlio Vargas no poder. A partir daí, o tempo foi se passando, até que Getúlio Vargas percebeu o seguinte, que os 4 anos iriam se passar e ele não poderia continuar no poder. Por quê? Porque a Constituição dizia que ele só poderia ficar 4 anos no poder. Então, vê só o que é que diz aqui o seu livro na página 432. A Constituição de 1934 determinava que o mandato do presidente seria de 4 anos, sem possibilidade de concorrer à reeleição. Ou seja, Getúlio Vargas ia ter que sair do poder. Mas você acha que ele ia querer? De jeito nenhum. O mandato presidencial de Getúlio Vargas terminaria em 1938. Porém, em 1937, os aliados de Vargas afirmaram ter descoberto um plano dos apoiadores, dos opositores do governo,
que promovia incêndios em prédios públicos, saques, atentados contra autoridades e uma greve geral. Opa, isso aí foi deixa para Getúlio Vargas. Aí você me perguntou, professor, mas isso foi verdade? Cara, é muito complicado dizer se isso foi verdade ou não. Mas o que se sabe é que Getúlio Vargas se aproveitou disso para dizer, olha, não tem como a gente ter eleição. Ele já sabia que ele ia ter que sair do poder. Então ele disse, olha, não tem como ter eleição e agora eu vou continuar no poder. Mas ele continuou no poder como? Veja o que é que diz aqui. Terceiro parágrafo, aqui ó. Diante dessa possibilidade de instauração de um caos nacional, em 10 de novembro de 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional, mandou prender todos os adversários, políticos, e anunciou uma Constituição que dava amplos poderes a ele como presidente do país. Ou seja, Getúlio Vargas, que deveria deixar o poder, não aceitou sair do poder, mandou prender todo mundo que fosse contra ele. Prende todo mundo. Quem manda aqui sou eu. E acabou. E fez uma nova Constituição de 1937 que dava amplos poderes a ele. Começa aí o que nós chamamos de ditadura de Vargas, Estado Novo. Então olha só o que é que eu vou te perguntar. Como ficou conhecido o Estado Novo? Ditadura de Vargas. Como ficou conhecido o Estado Novo? Ditadura de Vargas. Professor, e por que ditadura de Vargas? Período em que Getúlio Vargas mandava e o povo obedecia. Período em que o povo perde todos os seus direitos. Getúlio Vargas mandava e o povo só obedecia. Isso é caracterizado como ditadura. Como vocês viram agora há pouco na leitura, ele mandou prender todas as pessoas que eram contra ele. Proibiu os canais de televisão, de rádio a falar qualquer coisa que fosse contra ele. Ou seja, não havia liberdade de imprensa. Todas as pessoas eram obrigadas a fazer o que Getúlio Vargas queria. Diferente disso, você seria preso, até mesmo torturado, porque nesse período da ditadura de Vargas, ele mandava. Então, como ficou conhecido o Estado Novo? Ditadura de Vargas. E por que ditadura de Vargas? Período da história em que Getúlio Vargas mandava e o povo obedecia. Período em que as pessoas perdem todos os seus direitos. Períodos que os opositores foram presos. Opositores são pessoas contra. Não tinha liberdade de imprensa, ninguém poderia escrever ou falar nada contra Getúlio Vargas. Olha o que é que diz aqui, ó. Dessa forma, instaurou-se a primeira ditadura no Brasil, ou seja, Estado Novo era a ditadura de Vargas. Período histórico que ficou conhecido como Estado Novo. Agora vê o que é que diz aqui no último parágrafo. A partir de 1937, o governo ditatorial de Vargas, ou seja, o governo da ditadura de Vargas, elaborou uma nova Constituição que extinguia, ou seja, acabava. Extinguiu os partidos políticos, ou seja, não havia mais ninguém contra Getúlio Vargas, ele agora era o único político, ele era o presidente do país, ele que mandava e nós só obedecíamos. Acabou com a liberdade de imprensa, decretou o fim da autonomia dos estados e possibilitou que o presidente governasse com leis impostas, ou seja, ele que fazia a lei, era ele que dizia o que era certo ou errado. Os decretos de lei. Também foram suspensas as eleições, proibidas as greves e qualquer tipo de manifestação. Ou seja, uma ditadura onde as pessoas não podiam se manifestar, não havia mais eleição porque ele agora era o presidente e acabou. As leis eram dele, era ele que mandava e acabou. Então eu quero que vocês entendam que a ditadura de Vargas é um período em que Getúlio Vargas manda e o povo obedece. O povo perde todos os seus direitos. Entendam bem, o povo perde todos os seus direitos. Não podia se manifestar porque se fosse contra o governo seria preso e torturado. Não podia fazer greve,
A televisão e os rádios não podiam falar nada contra ele. Não tinha mais nenhum partido político, ou seja, não havia mais eleição, porque a partir de agora era Getúlio Vargas que mandava. Deu para entender isso aí, gente? A ditadura de Vargas foi um período que Vargas centralizou todo o poder na sua mão. Foi um período em que ele mandava e o povo obedecia. O povo não tinha direito de se manifestar. Nada contra Getúlio Vargas, nada. Ele mandava e o povo obedecia. O Estado Novo ficou conhecido como a ditadura de Vargas. A ditadura de Vargas foi o período em que o povo perde todos os direitos. Getúlio Vargas centraliza o poder na sua mão. Ele manda e o povo obedece. Não havia mais eleição. Todas as pessoas que fossem contra ele seriam presas. Não havia liberdade de imprensa, rádio, televisão não podia falar nada contra Getúlio Vargas. O povo não podia fazer manifestações e muito menos greve, porque ele mandava e o povo só obedecia. Só que, pelo que vocês estão me escutando, vocês devem entender que Getúlio Vargas foi um presidente nesse momento muito ruim, né? E ele também sabia disso, que ele precisava ganhar o apoio popular. E para ganhar o apoio popular, Vargas criou diversas leis trabalhistas. Porque ele sabia o seguinte, olha, eu estou perdendo o apoio, mas eu vou precisar desse povo no futuro. Eu poderei precisar desse povo. E com isso, Vargas também nesse período ficou conhecido como o pai dos pobres. Aí você fica sem entender como uma pessoa que era ruim, ao mesmo tempo ficou conhecido como o pai dos pobres, porque a gente entende que pai é uma coisa boa. Mas por que pai dos pobres? Porque ele criou muitas leis que favoreciam aos pobres. Porque ele criou muitas coisas que favoreciam aos pobres, como direitos trabalhistas. Aqui no seu livro diz o seguinte, ó. Como estratégia para ganhar apoio popular, Getúlio decretou direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas que até então não existiam na época. E foi Getúlio Vargas quem criou. Salário mínimo, que nós usamos até hoje, foi Getúlio Vargas quem criou, porque até então as pessoas pagavam o que queriam. Limite de carga horária diária de trabalho, que são de 8 horas. Descanso semanal remunerado, que é a folga. A carteira de trabalho, né, trabalho assalariado, aposentadoria, que antigamente também não tinha, férias anuais, que também não tinha, tudo isso foi Getúlio Vargas. Aí olha o que é que diz. Por causa dessas medidas, Vargas ficou conhecido como pai dos pobres. Mesmo ele sendo um presidente muito ruim, com a ditadura de Vargas, muito duro, muito violento, ele mandava, o povo obedecia, o povo perde todos os seus direitos. Mas ao mesmo tempo, ele também ficou conhecido como pai dos pobres. Por quê? Porque ele beneficiou aos pobres através de muitas leis trabalhistas que até então não existiam. Salário mínimo, a folga remunerada, porque se a pessoa folgasse, a pessoa não recebia. Ficava de férias, férias não existiam. A aposentadoria, a pessoa tinha que trabalhar até morrer. E tudo isso foi ele quem criou. Então, dessa forma, ele favoreceu principalmente aos pobres. E através dos direitos trabalhistas, ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Porque ele ficou conhecido como um presidente que se preocupava muito com os pobres. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que ele era um presidente muito duro, muito violento e que tirou o direito do povo. Nós não podemos esquecer disso. Tá bom, gente? Então, nós ficamos por aqui com a Era Vargas, o Estado Novo, conhecido como a ditadura de Vargas. A gente viu que a ditadura de Vargas nada mais foi do que um período que Getúlio Vargas centralizou o poder em sua mão, onde o povo perde todos os direitos, Getúlio Vargas manda e o povo obedece. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Por quê? Por beneficiar os pobres através de suas leis, principalmente as leis trabalhistas, que se encontram no seu livro como férias, folga semanal, trabalho assalariado, salário mínimo, aposentadoria, tudo isso beneficiava os pobres, e aí ele ficou conhecido como o pai dos pobres.
Na próxima aula, nós vamos ver como acabou o Estado Novo ou o fim do Estado Novo, certo? Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!